Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Girley Pequeno e eu quero, nesse momento, falar acerca de espiritualidade. É um assunto que é muito discutido, porém pouco compreendido pela maioria das pessoas. O assunto que nós iremos falar de agora em diante é baseado naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, e vamos buscar ao máximo compreender acerca desse propósito de Deus, uma vez que nós sabemos que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade que venham adorar. Desde cedo, quando eu conheci o Evangelho, foi um assunto que mais despertou a minha curiosidade, foi uma das coisas que eu sempre busquei, o batismo no Espírito Santo, me envolver com as coisas espirituais. Passei por períodos de frustrações, assim como muitas outras pessoas, por não ter conhecimento, mas que essas frustrações também serviram de um crescimento, a fim de saber onde eu posso e onde eu não posso permear. Mas, olhando para as Escrituras, nós iremos ter um respaldo mais profundo e, com certeza, iremos crescer. Por mais que eu me esforce, ainda que passássemos mais vídeos, o assunto é muito extenso, não dá como a gente exaurir todo o conteúdo. Mas com certeza iremos nos esforçar ao máximo para falarmos desse assunto com respaldo nas Escrituras, não dando lugar à incredulidade, tá bom? Mas também compreendendo que existe um propósito de Deus, do Criador, do eterno Deus, para com a vida de todos aqueles que buscam pela sua face. No livro do profeta Joel fala acerca disso, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então essa promessa, ela se cumpre na minha vida e se cumpre na vida de cada pessoa que se dedica a esse assunto. Mas conforme foi dito, essa dedicação tem que nascer no nosso coração e não apenas por uma mera curiosidade. Conforme foi dito, através das frustrações. Por que frustrações? Porque eu pude me deparar com pessoas que não tinham base, que simplesmente faziam aquilo que as outras pessoas costumavam fazer dentro das igrejas, ou até mesmo experiências tiradas do lado de fora, de pessoas que não conhecem as Escrituras e acabam trazendo para dentro da igreja. Mas o nosso objetivo não é criticar a igreja, não é censurar essas pessoas, mas poder agregar mais valores à fé das pessoas que têm buscado, que têm despertado para o crescimento. Nunca se houve, como nesses últimos dias em que nós estamos vivendo sobre essa terra, um despertar tão grande para a espiritualidade. Eu me recordo que há um tempo atrás falava-se muito acerca de avivamento, ou reavivamento, mas com o passar dos dias essa palavra cessou, foi dado lugar à teologia da prosperidade, mas mesmo assim ainda existem pessoas que com um coração sincero buscam conhecer um pouco mais profundo acerca da espiritualidade, das coisas do Espírito Santo, ou do Ruach HaKodesh, conforme os nossos amados judeus assim ensinam. Eu quero fazer a leitura de um texto, e eu percebo que é um dos textos mais ricos do Novo Testamento, que fala de uma espiritualidade, mas não apenas de um movimento, como nós temos contemplado nesses últimos dias. Mas nós compreendemos que existe um propósito, e é muito importante que você desperte para algumas questões que nós iremos abordar nesse momento. Primeira questão: qual é a razão da nossa existência sobre a Terra? O porquê que você existe? Por que muitas das vezes acontece sofrimento na vida das pessoas, e digo mais, principalmente na vida das pessoas que servem a Deus, em que chegam num determinado momento das suas vidas, acabam se perguntando, ou até mesmo culpando ao Criador, por que razão essa pessoa sofre tanto. Então, tentando compreender essa questão, eu pude perceber com a ajuda do Senhor Espírito Santo, através daquilo que está escrito, e eu quero passar isso para vocês. Existe uma passagem das Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do verso 11, conhecido como a parábola do filho pródigo. Muita gente já teve a oportunidade de ouvir falar acerca da parábola do filho pródigo,
Eu também já tive a oportunidade de ouvir algumas ministrações em que pessoas acabam dizendo que o filho pródigo é a pessoa que frequentava uma igreja evangélica e que acabou indo para o mundo, tomando cachaça, se entregando às drogas, ou a jovem que foi para o mundo da prostituição e que um dia resolveu voltar. Mas será que é só isso? Será que esse texto resume-se apenas nisso? Com certeza não. O filho pródigo não representa apenas as pessoas que estavam na igreja ou foram para o mundo, assim falado, e depois retornaram. Esse texto é um dos mais profundos das Escrituras Sagradas. Eu quero fazer a leitura para depois nós podermos falar um pouco mais acerca disso, tá bom? Acompanhe comigo. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 11, assim está escrito. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17 diz: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e o seu pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretriz, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. É muito importante que, quando nós analisarmos esse texto, nós compreendermos que nenhum desses personagens, os quais foram citados, estão aqui por um acaso. Eles têm um sentido. Eles têm um sentido. Como, por exemplo, o pai, ele representa, está aqui representado como o Deus Criador. O filho mais moço, ele está aqui representado como a nossa alma. E eu começo a perceber que em 3 aspectos, a nossa alma em 3 aspectos, como por exemplo, uma alma que um tempo estava muito voltada para o Senhor, mas que em um dado momento acabou se afastando por conta de um desejo que nasceu no seu coração.
Em um terceiro aspecto, uma alma que depois de se afastar, ela resolve tomar o caminho de volta, fazer aquilo que os judeus chamam de techuvá. O interessante é que quando nós lemos a Bíblia, King James, ele quando resolve regressar, ele diz assim: tomarei de volta o caminho para o meu pai. Aquela pessoa que deu emprego a ele, a fim de que ele pudesse trabalhar na pocilga, é uma das formas como nós observamos do eterno Deus cuidar de nós, e até mesmo através de circunstâncias, de pessoas, de eventos que nos acontecem. Aquele empregado que se aproxima do seu irmão e fala: olha, esse som, esse barulho, essa festa, é o teu irmão que regressou. E aqui nós percebemos que são aqueles que anunciam a justiça, a misericórdia divina. O irmão também pode ser representado como a justiça, quando o pai vai ao encontro dele e diz: você sempre esteve comigo. Em um dado momento nós percebemos que ele não quis entrar na casa, ele não quis participar daquilo, porque ele percebeu que o que o seu irmão havia feito foi errado. Então nós vamos começar a compreender a presença do Criador em todos os aspectos, forma como ele utiliza para nos trazer de volta. Pois bem, vamos compreender dessa maneira. A nossa alma, agora falando de nós, dentro desse texto, a fim de despertarmos para a espiritualidade. Vamos olhar para esse texto dessa forma, como se caso ela estivesse contando a nossa história. Preste atenção. A nossa alma, uma certa ocasião, estava ligada com o Criador. Mas nasceu um desejo dentro de nós de nos voltarmos para coisas que acabavam nos afastando da presença do Criador. São desejos egoístas que nascem dentro de cada um de nós. E nós percebemos que todas as vezes que manifestamos o egoísmo, percebemos que há um distanciamento da presença do Criador. E você pode até perguntar: mas se Deus sabe de tudo, de todas as coisas, por que Deus então não impediu do seu filho se afastar? Porque ele não criou uma circunstância para trazer o seu filho e dizer ao filho: você é o mais novo, eu vou impedir que isso aconteça. Quando você ficar mais velho, mais maduro, eu permito que isso aconteça. Não. Nós percebemos que até o afastamento é providencial. Porque você atenta que mesmo estando ligado com o pai, o pensamento dele estava do lado de fora. E foi necessário ele ir para o lado de fora para ele sentir saudade do momento em que ele estava próximo ao seu pai. Então nós percebemos a história, o trajeto que a nossa alma percorreu. Um dia a nossa alma estava arraigada com o Criador. É como coisa que fosse apenas a criatura e o Criador. Então nasce um desejo egoísta no coração da pessoa, ou da alma da pessoa, em que ela acaba afastando-se de uma forma providencial do Criador, do eterno Deus. Então ele se afasta para uma terra bem longínqua. E quando ele se afasta para uma terra bem longínqua, em um determinado momento, ele começa então a sofrer as consequências desse afastamento. Então, a partir desse princípio, nós vamos começar a compreender a nossa existência aqui na terra. O porquê que às vezes vem um sofrimento. Qual é a razão de nós estarmos aqui. Então nós percebemos que a nossa estadia aqui na terra é para um crescimento espiritual. Porque enquanto nós estivéssemos apenas com o Criador, como é que nós poderíamos sentir falta, uma vez que o nosso coração é recheado de egoísmo? Então há um afastamento providencial, e quando ocorre esse afastamento, o Eterno ele começa então a criar um sistema ou um processo a fim de que a gente possa regressar novamente. Aquilo que, conforme já foi dito, os judeus chamam de techuvá, fazer o caminho de volta. Então, quais são as formas que o eterno Deus ele se utiliza quando nós observamos aquele criador de porcos, em que ele deu emprego? E você observa que no momento em que ele começa a trabalhar para aquele criador de porcos, ele começa a sentir saudades. Mas antes dele sentir saudade do pai, ele tem recordações de pessoas que estavam ao lado dele, porém que ele acabou deixando de lado. Então o nosso regresso
Ele se dá quando nós reconhecemos as pessoas, reconhecemos aquilo que Deus criou e também lembramos da necessidade de voltarmos para Ele. Então que você comece a analisar a sua vida dessa forma. Estamos nessa terra, mas estamos aqui para crescermos espiritualmente. Então o crescimento não se dá apenas indo para dentro da igreja, falar em línguas estranhas ou coisa desse tipo. O nosso crescimento se dá quando nós começamos a nos colocar como pessoas que estão mais ligadas com os servos de Deus. Por exemplo, às vezes você vai se deparar com pessoas necessitadas na vida, em que há um tempo atrás, mesmo servindo a Deus, você não reconhecia elas. Às vezes quando você passa por um mendigo, quando você se depara com uma pessoa que está sofrendo, você observa que enquanto ele estava com o pai, ele não se lembrava dos empregados. Existia um judeu, um sábio judeu, chamado Rav Shimon Bar Yochai, em que ele explica que para cada homem que nasce, isso é um pensamento judaico, não é bíblico, amém? Mas serve para nós despertarmos para esse quesito. E Shimon Bar Yochai, ele diz o seguinte: para cada homem que nasce, Deus coloca na sua vida um homem pobre para cuidar. É como coisa que sempre o Eterno ele vai te aproximar de pessoas para que você possa ajudar. E quando você começa a reconhecer a necessidade de servir, de amar, de ser altruísta, você cresce espiritualmente. Não adianta eu falar em línguas estranhas, conforme o apóstolo Paulo deixa registrado no Evangelho de 1 Coríntios capítulo 13, se eu não sentir amor. Não adianta eu profetizar se eu não sentir amor. Então, o crescimento se dá quando eu reconheço o meu irmão. De imediato, quando eu reconheço o meu irmão, eu me lembro, conforme diz a Bíblia, ele se lembra da casa do seu pai e percebe um vazio no seu coração quando ele diz: pequei contra o céu e perante as promessas de Deus, mais ou menos assim. Pequei contra o céu e perante uma ordenação, um mandamento, conforme diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias aqui na terra. Quando o homem se afasta, ele esquece de Deus. Mas no momento em que a memória dele é recobrada, ele se lembra das pessoas que o Eterno colocou no seu caminho e faz o caminho de volta. Então, o nosso crescimento se dá quando você começar a servir e se lembrar do Eterno Criador. E o interessante é que quando ele faz esse caminho de volta, o Pai vai ao seu encontro e o abraça. Isso se chama misericórdia. A misericórdia existe porque, da mesma maneira como o Eterno Deus ele age de misericórdia para com as nossas vidas, ele deseja que nós venhamos agir de semelhante modo com as pessoas que estão ao nosso lado. Não há crescimento espiritual se não existe misericórdia. Não há crescimento espiritual se nós também não reconhecermos que existe uma justiça. Quando ele está dentro de casa comemorando aquele irmão mais velho que representa a justiça, se recusou a entrar. Então nós precisamos conhecer a misericórdia e também reconhecer a justiça. Nós estamos falando acerca desse crescimento espiritual baseado nesse texto, porque os demais vídeos que nós iremos apresentar de agora em diante vão ser sempre voltados para esse aspecto. Conforme foi dito, nós não temos o objetivo de exaurir todo o texto, porque isso é impossível. Estamos falando do mundo espiritual, muito embora explicando de uma forma física, muito simples, a fim de que as pessoas consigam compreender. Mas eu quero finalizar dizendo: a tua existência nesse mundo é para você crescer, reconhecer a presença dos teus irmãos, que eles estão aqui nesse mundo, justamente como uma maneira do Eterno Deus te abençoar, porque quando você abençoa as pessoas, quando você se preocupa, quando você age de misericórdia, mesmo sem perceber, você está crescendo, tá bom? Então, guarda essa palavra no teu coração. Qualquer comentário, qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail, pr.girleipequeno@gmail.com, ok? Que o Eterno Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.